O Kilo começa a conversa dizendo que ela ficou muito bem de rosa, mas já ela diz que esse cordão falso não caiu bem pra ele. E ele pergunta, cordão falso? Ela fala que esse cordão é muito grande e que dá pra ver que não é verdadeiro. Ele fala que ela é engraçada e que ela deveria carregar com ela um detector de diamante. Ela fala que não precisa porque ela sabe que não é diamante e já ele pede pra falar com ela rápido. Ela fala que ela está bem do jeito que está e ele pergunta se está e fala que foi bom conversar com ela. Mas assim que ela o vê entrando no carro, ela decide voltar. Ele fala que ela está voltando e diz que esse mundo é muito louco. Ele pergunta e aí, e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não. Ela pergunta por que não e ele fala porque ele não a conhece, que ela também não estava interessada nele. Ela pergunta por que ele está fazendo isso agora e ele pergunta fazendo o quê? Ela fala que ele está levando muito a sério, que ela só falou brincando. Ele pede para ela dar uma volta e em seguida diz, caramba, e fala que isso é muito louco e em seguida pede para ela ir do outro lado. E quando ela se aproxima novamente, ele fala que gostaria de saber por que ela não quis conversar com ele no começo. Ela fala que já disse pra ele e ele pergunta se foi a situação e ela diz que sim, então ele pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Jay. Ele pergunta se o telefone dela está conectado à internet e fala que está dizendo isso porque ele não quer que a imagem dele vá parar na internet. Ela diz que tudo bem e pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta o que eles estão fazendo e ela diz que eles estão tirando uma foto. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não. Ela pergunta se ela pode pegar o Instagram dele e ele fala que o Instagram dele é aquele ali. E ele fala que colou na janela dele. Ele fala que ela é realmente muito bonita e pergunta o que ela quer, e ela diz que ela quer entrar no carro dele. Ele fala que não sabe se é uma boa ideia e ela fala que ali tem muitas pessoas olhando pra ela. Ele fala que entende e pergunta se eles já foram embora. Ela diz que agora eles já foram embora e ele diz que tudo bem. Ela pergunta se ela vai mesmo embora e ele não vai deixar ela entrar. Ele pergunta se ela já resolveu, se ela quer que ele vá embora ou se ele fique, que ele está tentando entender. Ela fala que já disse e diz também que o carro dele é legal. Ela fala que não quer colocá-lo em nenhuma confusão, mas que ela já está terminando com o cara que ela está se relacionando. Ele fala que sinceramente ele não acha que seja uma boa ideia, já que ela está em um relacionamento. E em seguida ele também diz que está todo mundo olhando para ela e que ele já tem uma boa noção por quê. E mais uma vez ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que primeiro ele precisa conhecê-la e diz que ele vai sair. Ele fala que, a propósito, o cordão dele não é falso e em seguida diz que vai fazer uma pergunta, mas em seguida diz que deixa pra lá. Ela diz que ele pode fazer a pergunta, mas ele fala que é melhor deixar pra lá. Ela pergunta se ela pode pegar o número dele e ele diz que pode ser. Ele pergunta se ela tem alguma coisa em mente, ela diz que eles podem marcar um encontro. Ele fala que o primeiro encontro pode ser na casa dele e ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que pode ser um ótimo primeiro encontro e ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Kilo. Ela diz que então o nome dele é Kilo e diz que tudo bem. Ele fala que aquele é o canal dele no YouTube e fala que depois ela pode pesquisar. Ela diz que vai pesquisar agora, mas ele fala agora não. Ela pergunta por que não e ele fala que ela não precisa fazer isso agora. Ele fala que agora ele precisa ir e diz que ela pode pesquisar isso mais tarde. E desconfiada, ela diz que tudo bem. Ele fala que foi bom conversar com ela. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela diz nada e fala que vai entrar no carro. Mas ele diz que não e fala que ele precisa ir. E ela começa a rir e fala que ele está se fazendo de difícil. Ele fala que não está se fazendo de difícil, mas que ele precisa ir porque tem muitas coisas para ele fazer. E em seguida ele fala também que ele está com medo de alguém bater nele por conta dela. Holanda aborda essa garota, diz que gostou das tatuagens e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que isso não importa, ele fala que está tentando se apresentar e fala que o nome dele é Landa. Ele fala que não está tentando parecer estranho e nem nada disso, e como ela diz que o nome dela é Z, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que não está interessada, mas ele fala que ela ainda nem sabe o que ele quer, e ela pergunta o que ele quer. Ele fala que ele é novo na área e que ele é tatuador e que ele só está tentando conseguir novos clientes. Ela pergunta se é verdade e fala que ela acha que ela já tem tatuagens o suficiente. Ele pergunta se ele pode pegar o número dela, mas ela diz que melhor não.
Ele fala que ele acha que ele insistiu o suficiente. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que já disse que o nome dele é Landa, e ela fala que gostou muito da Lamborghini dele. E ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele queria saber o nome dela, mas ele fala que ficou muito claro que ela não estava interessada. Ela diz que virou para trás e olhou melhor para ele. Ele fala que ela olhou bem na cara dele, que não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que não sabia que ele tinha esse carro e que nem todo mundo tem um carro como esse. Ele fala que ela pensou que esse carro não fosse dele e ela fala que não tinha como ela saber. Ele fala que ela não deveria julgar o livro pela capa e que ele também poderia ter feito isso com ela. Ele fala que só estava tentando dizer pra ela que ele é novo em Miami, que ele é tatuador e que estava tentando se conectar. Ela pergunta se ele sabe o quanto é caro fazer tatuagens e cabelo. E ele pergunta o que isso tem a ver com ele e fala que ele é tatuador. Ela fala que talvez ele possa fazer uma tatuagem nela e pergunta se ele pode dar uma carona até o carro dela. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque eles vão poder conversar. Ele pergunta por que no começo ela não estava interessada e ela diz que só olhou pra ele e pensou que ele fosse uma pessoa normal, e ele pergunta o que ela quer dizer com normal. E em seguida pergunta qual o problema com as pessoas normais. Ela diz que a maioria das pessoas não tem um carro como esse e nem sabe o quanto custa tatuagens e cabelo. Ele pergunta como assim o quanto custa e o que ela quer dizer com isso, e ela fala que ela só quer dizer que tudo tem uma manutenção. Ele fala que se ela quiser só falar sobre isso, ele vai embora. Ela diz que tudo bem e pergunta se ele vai dar uma carona pra ela. Ele fala que não sabe sobre a carona, mas se ela quiser entrar, ela pode entrar. Ela diz que tudo em azul e que ficou legal. E ele diz que essa é a cor favorita dele. Ela pergunta se o nome dele é Landa porque ele veio de Londres, mas ele diz que não. Ele fala que é de Nova York e que atualmente ele mora em Houston. Ela fala que ouviu dizer que Londres é um lugar legal e chique. Ele fala que ele realmente não conhece e diz que está vendo que ela tem muitas tatuagens. Ela pergunta há quanto tempo ele começou a fazer tatuagens. Ele diz que há um mês. Ela fala que tem um espaço ali que ela gostaria de fazer uma tatuagem e pergunta se ele estaria aberto em fazer uma negociação não convencional. Ele pergunta o que ela quer dizer com isso e ela diz que no momento ela não tem dinheiro. E ele pergunta o que ele ganharia com isso. Ela fala que ele pode praticar no corpo dela e que assim ele vai se aperfeiçoando. Ele fala que isso parece justo e ela pergunta se é verdade e ele diz que sim. Ela fala que ele é muito fácil e ele pergunta como assim fácil. Ele fala que vai ser bom pra ele porque ele vai poder praticar e ela fala que vai deixá-lo praticar. Ele fala que ele espera que ela ainda esteja falando de tatuagem e ela diz que sim. Mas em seguida ela diz que gostaria de saber por que ele se interessou por ela. E fala que ela está dizendo isso porque tudo isso é caro, tatuagem, cabelo, unhas. Ele fala que ele gostaria de saber o que tudo isso tem a ver com ele, que ela é bonita e tal, mas ela muda de assunto e fala que ela nunca esteve em um carro desses antes. Ele diz que pra tudo tem uma primeira vez. Ele fala que dependendo do que ela disser, pode ser a última vez dela no carro dele. E fala que ela deveria pensar antes de dizer. Ele fala que está tentando entender porque ela está mencionando quanto custam as coisas. Ela fala que ele não se aproximaria dela se ele não quisesse levá-la para jantar e tivesse alguma coisa para oferecer. E fala que só o perfume dela custa mais de $150. Ele fala que isso não tem nada a ver com ele e ela pergunta se ele não investiria em alguém que ele estivesse interessado. Ele fala que só investiria em alguém que realmente merecesse. Ele fala que as ações valem mais do que as palavras e que não gostou da atitude dela, mas ela diz que ele não sabe nada sobre ela, e ele termina a conversa desejando uma ótima caminhada.